Esse livro aqui é dono de um Pulitzer e de um Nobel, então assim, é boa coisa, não tem pra onde correr. Antes da gente começar o vídeo de resenha do Ernest Hemingway, eu vou deixar aqui embaixo alguns links com a minha lista de desejos da Amazon, o Scooby, que eu acho que é a rede social que eu sou mais ativa, e o meu Instagram, caso você queira me acompanhar lá. Se inscreve no canal se você tá gostando desse tipo de conteúdo, deixa um like se você gostar dessa resenha e compartilha com alguém que você acha que pode ter interesse nesse conteúdo também. Vamos fazer amizades. Bom, o Velho Mar, ele se trata de uma história de um pescador, que é o Santiago. Ele é velho, viúvo inclusive, que está há mais de 80 dias sem pescar um peixe sequer. São 84 dias para ser mais exato. E aí ele trabalhava com um mocinho, um garotinho, que é o Manolim, é uma criança ainda, e os pais do Manolim tiraram ele do barco do Santiago porque consideraram ele um azarento, né? Nas palavras do livro, um salau, acho. E aí colocaram num outro barco, esse garotinho, o Manolim, que estava pescando normalmente, estava trazendo peixes normalmente para a vila ali onde eles moravam. Santiago, o velho, ele acaba tendo que pescar sozinho e ele vai para alto mar atrás de um peixe. Ele acredita que no dia 85 ele vai ter uma sorte e tudo mais, e aí ele vai conseguir pescar um peixe, trazer esse peixe. E a partir do momento em que ele está em alto mar e que ele consegue pescar esse peixe, que acontece ali a grande construção da mensagem do Ernest Hemingway sobre a nossa relação como seres humanos com a natureza. Uma coisa que me chamou muita atenção de início ao fim do livro é o estilo de escrita do Ernest Hemingway. Eu consigo entender muito claramente por que ele ganhou um Nobel. Inclusive, eu fui procurar lá no site do Nobel e eu vou ler aqui para vocês como que tá escrito lá. Nobel em 1954 por seu domínio da arte da narrativa, mais recentemente demonstrado pelo seu livro Velho Mar, e pela influência que exerceu no estilo de escrita contemporâneo. Enquanto eu estava lendo, eu achei extremamente simples e clara a forma como o Ernest teceu a narrativa. E fez todo sentido que ele ganhasse mesmo o Nobel. Por vezes, assim, eu me peguei lendo o livro e me perguntando, cara, será que eu realmente estou entendendo aqui o que está sendo falado? Porque era tão simples como 1 mais 1 igual a 2, que eu ficava pensando, deve ter alguma coisa aqui nas entrelinhas que eu não estou percebendo. E nos primeiros 30% do livro, eu não sabia o que pensar exatamente da história. Eu não sabia se eu ia entender. É um livro, inclusive, bem curto. Eu não sabia se eu estava entendendo. Eu não sabia qual era a grande mensagem que o Ernest Hemingway ia passar pra gente. E eu não sabia como que o livro ia acabar. Eu não tinha um palpite de como o livro ia acabar. Eu acho que esse livro ele passa uma mensagem muito grande de fé. Porque se a gente para pra pensar, depois que a gente lê e entende as condições do Santiago, cara, é praticamente impossível ele pegar um peixe. Primeiro que ele é muito velho. Depois que ele passa muitos dias em alto mar, tentando pegar o peixe, ele tá quase sem água, sem comida. Você sente uma agonia enquanto o autor narra ali as linhas, cortando a mão, cortando a costa dele. Você fica com dó dele. Mesmo com todas essas situações, o Santiago sempre mantém a fé. Existe uma mensagem muito grande de nobreza do ser humano e da nossa relação com a natureza. Porque se a gente parar pra pensar, quantos de nós tem ou já teve alguma vez na vida contato com a pescaria? Acho que é muito difícil a gente encontrar uma pessoa que tenha, né? Então, existe ali um respeito enorme do Santiago pelo peixe. Enquanto ele tá travando aquele embate com o peixe e tudo mais, a gente percebe que o Santiago tenta matar o peixe, mas ao mesmo tempo o peixe tenta matar o Santiago, querendo ou não, de cansaço, de espera, de fome, né? Ele tá muitos dias ali em alto mar tentando pegar o peixe, que é muito grande, muito maior do que a embarcação, muito maior não, mas uns 70 centímetros maior do que a embarcação dele. E ainda assim, pelo diálogo e pela história, pela narrativa, a gente percebe um respeito do Santiago para com o peixe. É o papel dele matar o peixe. E ele não tá ali pra ser desumano nem tudo mais. É uma questão de sobrevivência para ele. E
ele não quer fazer isso de forma que seja dolorosa pro peixe. A história do Velho Mar faz a gente se reconectar em como que era essa nossa relação antigamente, onde o embate entre a gente e o que a gente precisava fazer para sobreviver era muito mais justo, era muito mais um para um. Hoje é muito mais cômodo pra gente, a gente não tem nem contato com as coisas que a gente come. Outra coisa que me chamou muita atenção na narrativa é que o Santiago, ele leva uma vida, por vezes, ele tem umas falhas de memória que eu fiquei meio assim, será que a narrativa vai explorar isso? Isso antes de terminar o livro, né? Por quê? Porque em certo ponto da narrativa, enquanto o Manolin tá lá na cabana dele, ele pergunta sobre uma rede que o Santiago jura que ainda tá lá na casa, mas não tá, ela foi vendida há muito tempo. E ele também cita sobre um prato de peixe, que o Manolin acaba perguntando o que ele tem pra comer. Ele diz que tem um prato de peixe, não vou lembrar qual é o peixe agora, mas na verdade não tem. E aí, esse garotinho, ele faz de tudo pra ajudar o pescador, mesmo que os pais dele tenham removido ele do barco. Esse garotinho, ele sente muita dó, ele sente muita compaixão pelo Santiago. E tudo que ele quer fazer é ajudar ele, né? E eu fiquei muito sentida, assim, com algumas partes dele narrando que ele vai deitar num colchão que é feito de jornal ressecado. Então, assim, a vida dele é muito simples, ele é muito pobre. E ao tomar, ainda reforçando sobre aquela mensagem de fé, eu ficava pensando assim, cara, como que ele vai levar esse peixe, se ele é maior do que o barco, para a vila? E ainda assim, o Santiago acha que vai dar certo, ele acha que isso não é um problema, entendeu? Então ele lembra a gente que a gente tem muitos momentos assim. Ele lembra a gente desse momento em que o ser humano é capaz de acreditar em tudo, apesar das circunstâncias. Quando eu li o final do livro, eu confesso que eu fiquei assim, eu tinha dois sentimentos. Um deles é que eu não entendi o livro e o outro era uma melancolia, assim. Depois eu vi outros vídeos de outros bookTubers delas contando que é um livro excepcionalmente melancólico e eu, assim, acho que essa é a palavra que define o Velho Mar pra mim. Porque eu fiquei triste, cara, ao terminar de ler o livro e ver que aquele era o final. Tudo é muito sensível nesse livro. Gabriel Garcia Marques considera o Hemingway uma grande influência por ter lhe transmitido disciplina da ciência da escrita. Gabriel Garcia Marques é um autor bem renomado, escreveu 100 Anos de Solidão. Ernest Hemingway foi amigo do F. Scott Fitzgerald, que escreveu aí uma obra que foi adaptada também para o cinema, que é o Grande Gatsby. Em 53, o Ernest Hemingway ganhou o prêmio Pulitzer com O Velho Mar, o prêmio de ficção. Em 54, ele ganhou o prêmio Nobel. O Ernest Hemingway é considerado um dos autores mais importantes do século XX. O Ernest Hemingway morreu em 1961. Ele se suicidou devido a vários problemas de saúde que ele teve. Ele também serviu na Guerra Espanhola, foi um motorista de uma ambulância. E depois ele ficou um bom tempo ainda em Cuba, onde se passou aí a história de O Velho Mar. Esse é O Velho Mar. A minha nota no Scooby foi 4, mas me entendam bem. Assim, esse livro é bom, ele é ótimo, mas ele não é mais por um gosto pessoal mesmo. Ele não faz muito meu estilo de livro no momento. Mas eu reconheço que ele é um excelente livro. Por favor, não me taque em pedras por isso. É só por questão de gosto pessoal mesmo. É um livro bem curto. Não sei se dá pra ler em um dia. Eu li em 3, eu acho. Eu li em 3 partes, 30%, 60% e concluí o livro. Ele é um livro curto e de uma linguagem muito simples. Você se surpreenderia com isso. Espero que vocês tenham gostado dessa resenha. Se você concorda ou discorda com qualquer ponto que eu tenha levantado aqui, coloca lá nos comentários, não tem problema nenhum, vamos discutir sobre isso. Para mais resenhas no canal, eu vou deixar linkado também aqui. E é isso, até o próximo vídeo. Um beijão, tchau, tchau. Enchei minha mão de batom.